Pessoal, todo átomo ele é composto por quê? Um núcleo positivo e uma eletrosfera de carga negativa. O núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera a gente tem os elétrons. Então, núcleo positivo e eletrosfera negativa. O número de prótons e o número de elétrons num átomo neutro vai ter que ser sempre igual, porque daí a carga positiva vai neutralizar a carga negativa. Então, o número que a gente vê na tabela periódica, sempre um átomo ele tem dois números. Então, o número atômico, que é o número de prótons do elétron, que é a identidade do elétron, ou seja, todos átomos que têm o mesmo número de prótons são os mesmos elementos químicos, e a gente tem o número de massa, que é uma resultante entre a soma do número de prótons e o número de elétrons do átomo. Então, na tabela periódica vai estar sempre representado assim: em cima a gente tem o número de massa, embaixo o número atômico. O número atômico, o número de prótons, o número de massa, prótons mais nêutrons. A gente tem átomos isótopos, que tem o mesmo número de prótons, que ó, a gente tem o urânio 234, 235 e 236. Ou seja, tem o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, só que número de massa diferente. Você pode ver, é o mesmo elemento químico, só muda o número de massa. Ou quando a gente tem isótopos, vocês já devem ter ouvido falar urânio 234, urânio 235, sempre quando a gente fala de radioatividade, a gente acaba utilizando isótopos do elemento radioativo. A única exceção é o hidrogênio. O hidrogênio, a gente tem o hidrogênio, o deutério e o trítio, que são isótopos do elemento hidrogênio. Aí a gente tem o isóbaro, que é o mesmo número de massa, e isótomos, que é o mesmo número de nêutrons. E cada átomo ele pode liberar íons ou receber. O que é isso? É quando você fala que um átomo ele não é neutro, ele está eletricamente carregado, ou seja, quando ele recebe elétrons ele vira um ânion, ele fica com carga negativa, e quando ele perde elétrons ele vira um cátion e fica com carga positiva. Por que fica com carga positiva? Porque ele perde elétrons e ele acaba tendo mais prótons do que elétrons. E como prótons têm carga positiva, ele acaba se tornando um átomo com carga positiva. E a gente tem os átomos isoelétricos, que são átomos com o mesmo número de elétrons. Pessoal, ficou alguma dúvida nisso? Não. Agora, quando vocês olharem na tabela periódica, vocês já sabem. Número de massa em cima, número eletrônico embaixo. Entendeu?